à noite, pelo amor de Deus, precisam ter assessoramento desse tipo de profissional que somos nós. Eles têm assessoramento de tudo que você possa imaginar. Pirotecnia, show não sei da onde. Eles têm esse assessoramento porque gera recursos. E precisam entender que para uma casa funcionar tem que ter segurança, tem que ter um projeto aprovado, tem que ter um especialista que diga e exija dele o seguinte: tem que ter 2 portas de saída, tem que ter 4 portas de saída, tem que ter não sei quantos distintores. Os profissionais estão aí para isso. Eu estou concluindo. Um minuto. Eu estou concluindo. Eu até, pessoalmente, eu não tenho muita facilidade, porque não é o meu ramo. Eu não trabalho com engenharia de segurança do trabalho. Mas eu sei que os colegas que trabalham com engenharia de segurança do trabalho, tanto os engenheiros como os arquitetos, são pessoas absolutamente preparadas, competentes e disponíveis para prestar esse serviço para a sociedade. Muito obrigado. Concluímos a mesa aqui. Agora eu queria fazer uma observaçãozinha ao ouvir o que foi tratado aqui. Eu considero que eu sou arquiteto e engenheiro de segurança. Sou da 2ª turma que foi formada aqui no Rio de Janeiro, na antiga Faculdade de Engenharia no Lago São Francisco. Acho que do jeito que é colocada a situação, não estou defendendo ninguém da casa noturna, não tem nada que ver com casa noturna e nem empreendimentos assim. Nós chegamos à conclusão de que as casas noturnas estão obrigadas a ter uma equipe de bombeiro, engenheiro, aquela mistura de coisa toda, quando a legislação dá o alvará para ele funcionar, desde que ele foi elaborado por um arquiteto, etc, etc. Agora, se apesar disso não tem que ter mais coisas, é complicado o negócio, porque o caso do incêndio lá do Rio Grande do Sul, não é só questão de nada disso não, é questão de fiscalização. Porque o projeto, se foi mal feito ou bem feito, não vem ao caso. É o caso de Ferreira Espeto de Pau. Nós estamos aqui no Clube de Engenharia, numa mesa com 6 pessoas, não, 6, né? Eram 7, mas 7 porque o nosso amigo ali, Carneiro, se mandou. Mas ele está ali firme. Nós estamos aqui com 2 microfones, nem está aguentando em pé, numa sala em que a porta é de sanfona na de saída, quando ela deveria ser de abrir. Então você vê que as coisas são complicado. É complicado. Se nós, do Clube de Engenharia, com engenheiro, não agimos dessa maneira, por que lá o camarada quer fazer sua casa de diversão, ou se não sei o que, a sua própria casa, que é presa a tantas coisas? Eu achava que também existe uma outra coisa que complica. Uma montoeira de leis. Não sei quem faz lei, outro faz uma outra lei, outro quem faz outra lei, outra quem faz outra lei, 20 leis, e o gente fica maluco saber tanta lei. Eu até sugeri ao Clube de Engenharia dele fazer um departamento aqui para colocar, fazer uma espécie de uma biblioteca para qualquer pessoa que quisesse consultar, vir aqui e consultar, porque nós não temos, inclusive, como consultar. Você quer fazer um projeto, você não tem como consultar todas essas normas. Porque existe norma para isso, para aquilo, então tem que haver esse negócio, em primeiro lugar, isso aí. Então, nós temos que partir, em primeiro lugar, aqui no Clube de Engenharia, nos organizarmos e depois chegarmos à sociedade, nós estamos organizados e vamos ajudar a sociedade. Agora, com relação ao que foi debatido aqui, está aberto para as perguntas. O companheiro ali, o Carneiro, com a palavra. Vou pegar esse... Não, tem que ligar. Bom, a minha colocação é assim, eu vou dar total apoio à Ângela, porque há cerca de 20 anos atrás, todo mundo dizia que a Lapa tinha morrido, e que, aliás, os blocos de carnaval também, o carnaval de rua também. Bastou começar a recrudescer o movimento popular e aí todo mundo fica em cima do assunto. Não sei se é porque dá ibope. Por exemplo, o Milton já deu um belo exemplo. A porta devia abrir para fora. Em caso de incêndio e pânico, as portas devem abrir para fora. Por exemplo, o nosso querido prédio do CREA
se pegar fogo no atendimento, morre todo mundo em cima, porque não tem escada externa nem porta corta-fogo. E vamos lá. Em New Orleans, tem um bairro lá que é o French Quarter, que é uma casa do lado da outra, igualzinho a Lapa. Mas é igualzinho a Lapa, é espetacular, é muito cheio de gente, é uma casa do lado da outra, o som de uma chega até a atrapalhar a outra. Então, com toda a atenção, a segurança e as inspeções e aos laudos, as casas noturnas querem atender, eu acho que nós temos só que fazer laudos conclusivos, bem feitos e que sejam factíveis de serem atendidos. O gás, por exemplo, foi uma explosão que deu na Praça Tiradentes, que saiu tudo. Então não adiantava ter nada. Era fiscalização, porque tinha como... Então eu penso que o assunto tem que ser bem encarado, mas que tem que ser dado todo o apoio às casas noturnas que levam samba, porque há 30 anos atrás o samba estava esquecido. Eu gosto muito de bossa nova, mas bossa nova meia hora depois está todo mundo dormindo. E aí a Lapa recrudesceu, reanimou a Lapa e as outras casas noturnas. Então eu acho que nós temos que achar uma solução muito boa para que cada vez mais nós possamos progredir com o turismo carioca e brasileiro. É isso aí. Eu só vou fazer um comentário. Oi. Tá ligado? Vou fazer só um breve comentário aqui. Questão de parque de diversão aqui do Rio, em que nós analisamos lá e nós até... que o profissional, né, não basta ter o profissional. Ele, por exemplo, nós caçamos o registro dele, ele vai se defender aí. Infelizmente, a legislação ela é absurda. Para você ter uma ideia, o máximo de punição que o conselho pode dar para um profissional que faz o que aquele engenheiro fez lá no parque, que ele declarou que ele já vinha o laudo pronto, ou é uma advertência ou é uma censura pública. Nós até caçamos o registro por má conduta pública, pelas declarações que ele deu, que ele é engenheiro, não vai ver se tem rachadura debaixo do brinquedo. E aí, a questão do parque, o que nós fizemos naquela época foi a gente treinar as pessoas que fazem laudo. Fizemos 2 seminários lá, treinamos os proprietários de parque, porque eles não sabem nem o que cobrar de um laudo. Por quê? Porque estava havendo um terrorismo onde ninguém queria levar mais filho para o parque. E nós vistoriamos alguns parques de excelente qualidade. Não pode dizer que todos os parques são perigosos, nem que toda casa de festa também não cumpre normas e não são seguras. Agora, eu volto a afirmar, não existe uma solução única para cada um. A gente tem que achar solução individualizada. E volto a propor, se a gente fizesse um grande mutirão para analisar cada casa, dar sugestão em cada casa dessa, você falou, não é que na Lapa teria um engenheiro para cada casa, mas será que não valia a pena ter uma brigada de incêndio para aquela região, por exemplo? Né? Então, são casos isolados que a gente tem que analisar um a um. É o que nós comentamos aqui. Vamos colocar a brigada de incêndio em cada local assim, estamos fritos. Os bombeiros não vai ter gente para colocar em tanto lugar assim. O que tem que haver é o seguinte, tem que haver o seguinte, um local bem planejado, por técnico, e logicamente ele vai fazer todas as previsões de tudo que possa acontecer, logicamente. Agora, ninguém está subordinado, que a pessoa está subordinada ao imprevisto.
uma loucura de um cara qualquer fazer um troço qualquer. Se for assim, a gente não... No caso aqui da Lapa, poderia ter uma brigada excepcionalmente, mas se for assim, vai ser um problema. Agora, outra coisa, que dão muito a bits, sem haver uma fiscalização com relação aos dados técnicos. Esse aqui é o detalhe. Quer dizer, às vezes nem tem a bits, mas está funcionando. E funciona, todo mundo sabendo que está funcionando, sem o bits. Então, gente conivente. Vamos ouvir aqui o companheiro. Boa tarde, meu nome é Ricardo Novaes, eu sou gerente de condomínios, sou presidente, Cossenza, demais membros da mesa, as demais pessoas que estão aqui nesse auditório. Venho trazer alguns aspectos que não foram abordados aqui. Como gerente de condomínios, como disse anteriormente, desde 1990, a gente enfrenta a questão das áreas que teoricamente foram designadas como salão de festas. Ou seja, no projeto original, era simplesmente para uma pequena festinha dos moradores. Só que, infelizmente, a coisa extrapolou. Hoje são verdadeiras superproduções e sem estrutura e sem capacitação. Ou seja, o universo condominial ele é invadido com essa coisa monstruosa e nem sempre preparado, como foi falado aqui, com relação às casas que já sofrem com relação a isso. Imaginamos nós. Vou dar alguns exemplos. Nós temos áreas pequenas, sem infraestrutura, não tem sprinkler, enfim, não tem condições alguma e a empresa é contratada para aquele espaço ela montar as coisas. Nós não temos ingerência alguma, não há um profissional capacitado, ou seja, a gente não vê adentrar o universo privado, que é dos condomínios. Ninguém, inclusive faço aqui um apelo para que nos eventos de síndicos, tanto do Secov, da ABAD, da ABAME, que os dois conselhos, o de arquitetura e o de engenharia, se façam presentes, nem que seja uma pequena e breve intervenção, porque isso vai salvar vidas. A coisa chega a ser de tal ordem que não há, dentro do universo que eu trabalho, uma preocupação, é triste dizer isso, com relação à questão de incêndio. O que há é aquela política do síndico mínimo. A pessoa é um excelente síndico, porque olha a cota condominial dele, como é que baixou. Está vendo como é que o outro era ladrão? Esse é bom, esse está cobrando pouco. Ou seja, investir em equipamentos de segurança, gastar, entre aspas, o tempo do funcionário para passar 1, 2, 3 dias em treinamento externo. Isso é considerado dispendioso e não traz um retorno político para aquele que está exercendo o cargo de síndico. Então, muitas vezes a gente tem que se ver por subterfúgios para poder formar e capacitar essas pessoas. Voltando aqui à questão, nós também, eu como gerente de condomínios, como eu disse anteriormente, eu tive uma questão de uma casa. Essa casa, na realidade, era um clube de sinuca, de taco, essas coisas todas, também só com uma entrada e uma saída, não sei porquê, já cheguei lá, já estava assim, já tinha o alvará, já tinha autorização do Corpo de Bombeiro, todo ano, só ia alguém lá, verificava a questão das taxas, ou seja, na realidade, isso é um outro processo que eu acho um absurdo, ou seja, simplesmente ele chega, verifica a questão do extintor de incêndio, verifica, está tudo direitinho, está aprovado. Eu acho que a coisa deveria ser muito mais complexa do que isso. E aí entra essa questão dos arquitetos e dos engenheiros. Mais uma vez, volto a pedir, nos eventos da ABAD, ABAME, Secov, que os dois conselhos que estão aqui representados estejam lá, mesmo que num simples e breve comunicado de alertar aos gestores condominiais da importância das práticas que aqui foram mencionadas anteriormente. Muito obrigado. Um detalhe, só para terminar a mesa, tá?
Olha aqui um detalhe. Engenheiro e arquiteto, quando faz o projeto, ele não dá a BITS. Quem dá a BITS é a prefeitura, é o Corpo de Bombeiros, etc. Então, nós ficamos responsáveis por coisas que às vezes nem tem responsabilidade. Só que, na hora da fiscalização, também o arquiteto e o engenheiro também não fiscaliza. Não compete a ele, aliás, essa fiscalização. Eu estou preocupado com a mesa. Temos que limitar, olha aqui a pergunta, temos uma mesa, hein? Uma segunda mesa. Então vamos fazer... Eu só gostaria de esclarecer uma questão. A pergunta e encerramos a pergunta. Acho que tem outra mesa aqui. Meu nome é Romir, eu sou arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho. Trabalho há 45 anos na profissão, formado em 78. Eu tenho feito auditorias de segurança da pessoa para o Bureau Veritas do Brasil, com várias instituições, prédios comerciais, industriais e tal. E nesse apanhado, não estou me gabando, eu sou um eterno aprendiz e quero continuar aprendendo enquanto eu estiver na profissão. O dia que eu não aprender, eu paro e vou me aposentar. Tá? Primeira sugestão que eu daria para o colega da BNT, eu tive a honra de ser parte, de o secretário da comissão que fez a norma 9050, da adaptação das edificações para pessoa deficiente. Então, eu trabalhei com vocês, tive um prazer enorme. Eu queria sugerir primeiro que nós temos norma de avaliação de imóveis, que eu fiz curso aqui, através dela, mas deviam ter uma norma de avaliação da vida humana. Eu acho que é uma norma urgentíssima. Quanto vale uma vida humana em termos econômicos e sociais? Por que eu digo isso? Nessas auditorias de segurança do trabalho, segurança de contra incêndio e tudo, eu sou perito judicial trabalhista também, me assusta quando o ano passado eu faço auditoria e eu vejo um operário esmagar os dedos do outro. Por que eu estou falando isso? Levianamente, não. Existe um fator chamado administração. É o problema administrativo que está por trás. Não é só o operário que é culpado, não é só a empresa que é culpada. É um sistema que não está sendo atento a esse ponto de planejamento, produção e controle. Como é que você pode controlar, em termos de segurança do trabalho, uma empresa que está construindo indústria e tem 15 subempreiteiras trabalhando simultaneamente, uma responsável por transporte vertical, a outra por horizontal, a outra para parte. Quer dizer, esse operário que atravessa no que eles chamam de colaboradores. Então se diluiu o controle, diluiu a autoridade dentro da execução de uma obra que é obra única. Como é que esse operário vai responder a quem? Vai responder ao seu supervisor, que lhe paga. Ele não interessa o supervisor da empresa mãe. Então ele não cumpre o que ele vai pegar o que. Então você dilui. E eu vi um absurdo na obra do Maracanã, uma empresa fazendo jateamento, o andaime era de uma terceira empresa. E a empresa de andaime não estava nem aí para o que estava acontecendo com